fruto do Espírito. Então lá em Gálatas 5 vai dizer que a paciência é uma virtude do Espírito. E vai falar aqui também sobre a bondade, sobre o amor, sobre a paz, o domínio próprio, a mansidão. Então tudo isso são frutos do Espírito. E esse fruto do Espírito está onde? Dentro de cada um de nós, né? E ele precisa o quê? Todos os dias amadurecer. E o amadurecimento ele vem só com o tempo. Quando você vai cultivando aquilo, ele vai amadurecendo, ele vai crescendo, vai florando e vai criando frutos em nossa vida. Então pode ser que há no nosso meio pessoas que não tenham paciência, mas são pessoas impacientes, que se ira de uma forma muito rápida e instantânea, né? Às vezes você está andando na rua, você tropeça, já é motivo de você já se zangar, ficar irado, e por muitas vezes a gente desconta até em pessoas. Somos pessoas ainda que precisam ser trabalhado nessa área da nossa vida, tá bom? Então a paciência é a virtude que faz parte do fruto do Espírito. Então todos nós temos este fruto do Espírito, tá bom? Possa ser que ele não esteja amadurecido em nossas vidas. Então Deus ainda vai trabalhar em nossas vidas em relação a isso, nos colocando em situações para que a gente venha exercê-la e ela venha amadurecer, tá? Alguém aqui tem um exemplo bíblico de uma pessoa paciente? Quem vem na mente de vocês? Quem? Jó. Jó foi paciente? Quem mais? Quem mais? Alguém tem algum exemplo de paciência? Noé? Alguém mais? Se habilita? Ninguém? Então vamos ver lá. Números. Capítulo 12. Versículo de número 3. Números 12, versículo de número 3. Lê para nós, por favor. 12:3. 12:3. Ora, Moisés era um homem muito paciente, mais do que qualquer outro que havia na terra. Ok? Então, Moisés era um homem muito paciente. Por que Moisés era um homem muito paciente? Porque para suportar todos aqueles israelitas murmurando e reclamando, tinha que ter muita paciência. E aqui, nessa ocasião aqui, Miriam e Arão, seus próprios irmãos, estavam criticando ele, falando mal dele porque ele havia se casado, né, com uma mulher cuxita. E aí falam mal de Moisés, e Moisés era um homem muito paciente, né, e acabou até intercedendo e orando pela vida deles, porque o Senhor acabou fazendo com que Miriam ficasse leprosa, porque falaram mal contra Moisés, o servo dele. Então Moisés ele teve que ser um homem extremamente paciente para lidar com essas situações, né? Por muitas vezes você está na frente de algum trabalho, você tem que ter muita paciência, porque você está lidando com pessoas, né? Então pessoas têm os seus defeitos, têm as suas personalidades, a sua forma de pensar, né, de ideias. Então por muitas vezes você tem que respirar fundo e ter paciência para lidar com aquelas situações que vêm em nosso caminho. Tá bom? Então vamos lá. Paciência é a virtude que faz parte do fruto do Espírito, que consiste em suportar sofrimentos e provações com resignação. Ou seja, essa resignação aqui é não apresentar resistência nem se opor, aceitar sem questionar. Na sua origem bíblica, paciência e longanimidade vem da mesma raiz com a ideia de suportar, perseverar e persistir na convicção de se opor ao erro, ainda que sob circunstâncias adversas. Então, na sua origem bíblica, paciência e longanimidade vem da mesma raiz,
tá bom? De suportar os sofrimentos, as aflições, as tribulações, as adversidades que vêm sobre a nossa vida, é perseverar e persistir, tá bom? Vemos que o Deus da paciência, ao invés de explodir o seu furor, sua ira santa e destruir a humanidade corrupta, adia o julgamento e dá nova oportunidade através de um homem que temia ao Senhor. Então aqui em Gênesis, capítulo de número 6, vai dizer da corrupção do homem, que em todo o tempo o pensamento e o coração do homem era voltado à maldade. Imagina só, Deus olhar para a humanidade e não ver um ato de justiça, um ato de bondade. Todo o pensamento humano era voltado para o mal, de fazer algo errado, de pecado. Então o Senhor se arrepende de ter feito o ser humano, e aí ele vê um homem que temia a ele, que era Noé, e através de Noé e sua família, a raça humana, né, ela é mais uma vez refeita. Mas o pecado ainda continua até os dias de hoje. Mas o Senhor poderia muito bem ter destruído todo mundo, né? Porque Ele é Deus, Ele é soberano, Ele pode fazer o que Ele quiser, da maneira que Ele quiser. Mas o Senhor ainda teve misericórdia da raça humana, de cada um de nós, e nos deu mais esta oportunidade, mais esta chance, tá? Então vamos lá. Esta deve ser a nossa meta no dia a dia. Deixar a ira, abandonar o furor e não ser impaciente. Vamos ver lá em Salmo 37, verso de número 8. Salmo 37. Salmo 37, verso 8. Evite a ira e rejeite a fúria. Não se irrite, isso só leva ao mal. Amém? Então, nós não devemos nos enfurecer, mas sermos pessoas pacientes. Teve uma experiência minha que eu tive há uns 2 anos atrás, que foi extremamente difícil para mim. Eu tive que exercer muito a minha paciência. Eu sempre tive a vontade, né, o desejo de ter uma cozinha planejada, né? E não é barato. Essas coisas são bem caras. E eu reformei a minha cozinha, né? Até pedi pro Marcos e pro Glécio ir lá reformar a minha cozinha. E aí eu deixei tudo no jeito certinho. E aí eu queria alguém para poder fazer minha cozinha planejada. E nisso acabei sabendo uma indicação de um rapaz, né? E aí eu chamei ele lá em casa, ele fez o orçamento de toda a minha cozinha, ele foi lá, e aí ele até perguntou para mim, na hora a gente ficou conversando, ele perguntou se eu era pastor. Aí eu falei assim, não, porque o Wendel, né, o rapaz que tinha indicado, falou assim, não, porque ele sempre se refere a você a pastor. Eu falei, não, é porque eu vou para a igreja, mas eu não sou não. Ele, tá, eu também vou para a igreja. A gente começamos a conversar, e eu acabei até orando pela vida dele, orei até pela empresa dele, né, que ele tinha, né, uma marcenaria. E, enfim, e a gente fez o orçamento, fez tudo certinho, né? Aí ele cobrou R$3.000 para estar dando o início, e o restante eu daria depois. E eu peguei e dei os R$3.000 para ele, e ele me deu 45 dias para ele poder fazer a minha cozinha, né? E eu falei, tudo bem. Ele falou assim, foi no finalzinho de dezembro isso. Aí ele falou assim, possa ser que eu consiga te entregar a cozinha no final de janeiro, mas ele não me deu certeza. Enfim, aí passou o janeiro todo, ele não entrou em contato comigo, e quando chegou dia 5 de fevereiro, eu mandei mensagem para ele perguntando se eu poderia já tirar tudo da minha cozinha para ele vir com a minha cozinha planejada. E, enfim, aí foi quando, né, a minha vida começou a ser atormentada, né, por esse homem, porque todas as vezes ele me dava uma desculpa diferente, e eu ainda tinha pagado para ele a pedra de mármore, né? Eu falei, tem que ter a pedra de mármore, e se ele não conhecia alguém, como ele trabalhava com isso, podia ser que ele me ajudasse. Ele, não, eu conheço sim, mas tem que ser um dinheiro à vista. Já estava me enganando, né? Mas eu, inocente, acreditando, peguei e dei outro valor para ele de R$1.200. Até vendi o meu carro, né, para poder ter esse dinheiro,
para pagar a pedra de mármore e depois entregar para ele o restante do dinheiro, que iria faltar. Enfim, quando chegou no dia da entrega, ele falou assim, então, o pessoal da marmoraria falou, ele ouviu na hora que a pedra estava rachada e você não conseguiria enxergar isso. Então, quando fosse colocar lá, depois de um tempo ia quebrar no meio e você ter um prejuízo. Aí eu peguei e agradeci ele, não, obrigado por você ter visto, que realmente eu não ia conseguir ver. Ele, semana que vem eu vou aí na sua casa e já faço toda a instalação. Eu falei, tudo bem. Chegou na outra semana, outra desculpa. Semana que vem, semana que vem, semana que vem, semana que vem, semana que vem. Imagina só como que eu fiquei. Eu fiquei no estado de ira mesmo. Eu fiquei muito irritado. E eu conversando com ele, a Renata também começou a ficar brava, né, com toda a situação que estava acontecendo conosco. E depois de um mês, ele falou que estava passando por um processo muito difícil e que ele tinha gastado dinheiro. E eu fiquei muito bravo com a situação. Eu falei, por que você não falou nada para mim? Por que você ficou mentindo? Ele, porque eu tive medo, tal. Enfim, aí ele, eu te peço mais 15 dias. Ou se você quiser o seu dinheiro de volta, também vou te pedir 15 dias, né? Eu falei, não, eu contratei você para fazer a minha cozinha, então eu quero minha cozinha. Enfim, chegou nos 15 dias e nada. Irmão, só sei que foi uma história, não dá para contar com detalhe, mas até pedi perdão para Deus, porque eu falei assim, eu senti ódio desse cara, pela primeira vez na minha vida, eu senti ódio. E às vezes eu vinha aqui na oração, com a minha cabeça a mil na segunda-feira e pedia perdão para Deus, Senhor, me perdoa, Pai, me perdoa, porque eu sinto ódio desse cara, porque não tem cabimento o que ele está fazendo comigo. Enfim, toda vez ele sempre adiava. Irmãos, foi tanta mensagem, foi tanta coisa, que eu tive que ir lá na marcenaria dele. Ele falou que estava fazendo a minha cozinha. Quando eu cheguei na marcenaria, ele não estava. Tinha um outro rapaz, e eu falei assim para ele, você está vendo alguma cozinha aqui? Ele falou assim, não tem nada aqui. Aí eu falei, brincadeira, não acredito. Eu falei, bom, ele não está aqui, então eu venho outro dia. Na hora que eu estava saindo, ele estava entrando. Quando ele me viu, ele deu as costas. Aí eu fiz assim, meu Deus, me dê paciência, Pai. Por favor, me dê paciência. Porque numa dessas você se ira, perde a cabeça. Enfim, e aí eu conversei com ele, né? Aí ele, eu estava aqui mandando mensagem para você agora, para eu montar um grupo, eu e você e sua esposa, para poder conversar. E a Renata fala, eu não quero ver esse cara nem pintado de ouro na minha frente. Mas enfim, foi uma situação muito embaraçosa, muito mesmo, que eu acabei vivendo nisso. Aí ele fez até minha cozinha errada, né? Ele não fez da forma com que eu queria, nem a Renata. E chegou um dado momento que quando ele chegou com a minha cozinha, né, lá, a gente tinha feito uma dispensa para colocar os alimentos. E eu olhei, eu falei, cadê a dispensa? E mandei mensagem para ele, eu gravei. E eu falei, ô Johnny, que o nome dele é Johnny, cadê minha dispensa? Aí ele falou, que dispensa? Aí eu falei assim, não, a gente tinha combinado, tá no contrato, tudo certinho, a dispensa. Ele falou, não teve dispensa. Eu falei, acho que teve, mandei ainda a foto para ele. Aí ele sabe o que ele falou, foi um erro de caligrafia minha. Então imagina só, a paciência que eu tive que exercer. Eu falei, o quê? Não. E aí, enfim, ele acabou depois entregando, né, minha dispensa. Mas foi luta, foi prova. E a pedra de mármore que ele falou que tinha comprado não existia mais. E ele queria ainda que eu pagasse o dinheiro restante, que eu devia para ele, que era mais uns R$ 1.500. E eu olhei para ele assim, depois que ele montou, tudo que ele montou, eu abri a porta da minha casa assim, eu falei, vai embora daqui. Eu falei assim para ele, vai embora daqui da minha casa. Ele, não, eu estou precisando do dinheiro, tem como você. Eu falei, cadê minha pedra? E eu já sabia que o dinheiro já tinha ido embora. E eu já estava conversando com a marmoraria para eles já poder fazer a pedra de mármore da minha casa. E ele queria o dinheiro que faltava. Eu falei, não, cadê minha pedra? Quando você me trazer minha pedra, eu te pago o restante. Mas eu sabia que não existia, né? Enfim, e ele depois inventou uma outra história falando que a marmoraria tinha fechado. Aí eu falei, não, tá bom. Aí eu peguei assim, você vai lá na marmoraria, pede pro cara o dinheiro de volta, enfim, já era. Né? E ele ficou pedindo dinheiro, eu falei assim, eu não vou te dar nada.
não vou te dar nada. Mas foi uma situação muito difícil, acho que isso durou uns 2 ou 3 meses. 2 ou 3 meses. Foi uma situação muito difícil que eu tive que exercer. Eu falei, Senhor, o Senhor me deu muita paciência nessa situação, porque senão você realmente perde a cabeça. Se fosse outra pessoa, tinha partido para agressão, mandando até matar ele, né? Porque foi uma situação muito, muito difícil. E é assim, a nossa vida realmente é assim. Nós temos que exercer a paciência a todo momento, a todo instante, na nossa vida, tá? Foi uma experiência minha, eu sei que vocês também têm a de vocês para contar, né? Vamos ver lá em Provérbios 29. Quanto tempo demorou isso? Uns 3 meses, pastor. Foi uns 3 meses nessa luta. E ele queria porque queria que eu desistisse. Porque eu desistindo ele teria o argumento, né? Mas eu falei, não, eu quero minha cozinha. Não, eu te devolvo o dinheiro, você quer desistir? Eu, não. Foi uma conversa muito longa. Foi algo muito intenso que a gente viveu. Vamos ver lá Provérbios 29. Provérbios 29, versículo 22. Luana, por favor. Provérbios 29, 22. O homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Ok? Então, o homem irado provoca brigas, e o de gênio violento comete muitos pecados. Porque quando você se ira, você cega, né? Parece que você cega, né? E dependendo de quem está na sua frente, você faz de tudo para atingir e machucar aquela pessoa. Por isso que nós vemos diversas brigas em relacionamentos, né, em casamentos, que eles partem para agressão física, porque a pessoa fica cega. Eu vi uma vez uma reportagem de um rapaz que tinha acabado de casar, eles brigaram, e o homem ficou tão cego que ele acabou esfaqueando a esposa. E na hora que depois que ele fez, que ele viu que tinha matado ela, ele, meu Deus, o que eu fiz? Aí ele liga para o pai dele vai até a casa deles, passou numa reportagem esses dias, e aí ele pegou, o pai dele ligou para a polícia veio e acabou tendo seu filho preso, né? Mas para você ver, como que a ira, né? O furor cega as pessoas, Thaís? Tem que ligar, eu acho. Ele trabalhava até em 3 empregos para poder manter o que a esposa queria. Porque a esposa, ela queria, sim, viver uma vida muito boa. Aí um dia ele chegou na casa dele e a esposa estava com outro rapaz. Aí ele falou que ele olhou e falou assim, eu vou embora. Só que daí ele ouviu os dois conversando sobre ele. Aí ele voltou, aí matou ele e ela, na faca. Aí ele foi lá e já foi para a delegacia e foi preso. Aí eu pensei, né? Falei assim, meu Deus, isso daí é muito algo ruim sobre a vida dele mesmo, né? Porque ele não conseguiu ter esse controle, porque ele viu com os olhos, só que depois que ele ouviu, aí ele ficou mais furioso ainda, porque ele já estava indo embora. Aí eu falei, nossa, é complicado, hein? Acabou voltando, né, e acabando executando os dois. Então, realmente isso, é naquele momento de estresse que você está vivendo ali, de sofrimento, de uma dor profunda, você tem que respirar e ir embora. Estou ficando sem paciência. Então, realmente, são nesses momentos que nós devemos manter o controle, o domínio próprio, né? E pedir para o Senhor realmente paciência, porque cega. E nós devemos ter muita paciência no nosso trabalho, no ambiente de trabalho, você tem que respirar, principalmente em casamentos, né? Meu Deus, quanta paciência a gente tem que exercer no nosso casamento, né? Olha lá, os casais que estão aí. Então vamos ver lá em Efésios 4 também, Efésios 4, 31.
Irmão, tem diversas passagens bíblicas, é porque não dá para me colocar todos sobre este assunto, mas Efésios, capítulo 4, 31. Júnior, você poderia ler, por favor? Efésios 4, 31. O microfone. Tentei me livrar, mas você não deixou. Livrem-se de toda amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda maldade. Amém? Então livre-se de toda amargura, indignação e ira. E um lugar onde a gente vê a ira também sendo aflorada muito é no trânsito, né? Eu que ando de moto aí todos os dias, eu devo exercer muito a minha paciência, porque são fechadas, né? E se você se deixar levar por isso, você acaba brigando com a pessoa, falando até o que não deve para ela. Então é um momento que você tem que respirar, porque a todo instante você faz alguma coisa, a pessoa já xinga, dá o dedo, faz um monte de coisa, você, Senhor, me ajuda. Teve até uma vez eu voltando do trabalho, um caminhoneiro me fechou. Ele me fechou tão assim, de uma forma, que a gente estava, era 3 pistas, né? A gente ia subir a ponte e tinha uma entrada aqui. Ele estava nessa faixa do meio e eu estava aqui. Ele entrou e me jogou para lá. Ó. Se eu não acompanho, eu tinha batido ele, né? Eu tinha batido nele, no caminhão dele. Eu tive que desviar minha rota também junto com ele, porque senão ele não se importou, que não queria subir a ponte. Então ele jogou, eu tive que ir junto. Naquela hora, meu coração, né, vem aquela indignação, aquela ira. Aí eu peguei, dei a minha volta e voltei para o meu caminho. E aí eu comentei com alguns rapazes, né, o que tinha acontecido. Ele, por que você não foi atrás dele? Eu falei, você é doido, ele está aí com o caminhão e eu com a moto. Para ele me derrubar, era assim, ó, ir embora e eu ia ficar lá machucado. Eu falei, não, deixa ele ir embora, eu tenho que apaziguar, ir ali naquele momento, né, acalmar o meu coração, e ir embora e seguir meu caminho. Mas no trânsito a gente tem que exercer muito a nossa paciência, porque senão a gente perde a cabeça. É por isso que a gente vê vários vídeos hoje, né, de briga no trânsito, o motoqueiro pega o capacete, joga um no outro e acaba até acontecendo mortes, né, nesse meio aí do trânsito, ok? Então nós devemos abandonar e deixar a ira, sermos pessoas pacientes. Vamos lá, haverá alguma recompensa por levarmos pacientemente a nossa cruz? É o que vamos ver a seguir, através de alguns exemplos baseados no texto que estamos estudando hoje. O exemplo do lavrador paciente. É evidente no contexto da epístola o sofrimento dos crentes mais pobres da dispersão. Dispersão, ou seja, os crentes, os salvos, eles não estavam mais unicamente morando em Jerusalém. Porque quando a igreja começou a ser perseguida pelos judeus, ela começou cada um foi morar numa aldeia, numa cidade, de um lugar diferente. Então isso que quer dizer dispersão, né? Sobre a opressão dos ricos. Muitos deles podem até ter se convertido na igreja de Jerusalém, onde Tiago parece ter sido pastor por algum tempo. Parece que Tiago procura pastoreá-los à distância, através da epístola, na qual os exorta animando, confortando e consolando, até porque reverter o comportamento injusto dos poderosos opressores, na época, era extremamente difícil. Não sei se vocês vão lembrar da aula passada, vai exatamente falar sobre isso, das pessoas que estavam trabalhando e não estavam recebendo o seu salário. Imagina só, você trabalhar o mês inteiro, o dia inteiro e não receber R$1 por aquilo. Imagina só o sofrimento, a tribulação que isso nos causa no coração. Você tem uma família, você tem filhos, e você não receber pelo salário, então isso causava muito sofrimento. Então, Tiago, ele começa a escrever à igreja, né, aos servos de Deus, de uma forma de animar e confortar os corações, porque era muito difícil ele mudar aquela situação em relação aos ricos opressores, mas ele poderia, através da sua carta, consolar os irmãos, tá certo? A mesma coisa aqui, nós somos oprimidos pelo governo, com impostos, enfim, com muitos cargos que ele impõe sobre nós. Nós podemos ir lá e fazer alguma coisa? Não, é extremamente difícil,
né? Mas nós, uns com os outros, podemos nos confortar e nos animar. E como que o Tiago animava os filhos de Deus aqui? O que ele falava que confortava o coração deles? Nós lemos. Sejam pacientes, mas ele falava mais algo. Era uma forma de consolar e confortar e animar eles. Nós lemos, vocês não lembram? Sejam pacientes até a vinda do Senhor. Era a forma com que ele abordava. Sejam pacientes, vocês estão sofrendo agora, mas o Senhor está vindo. E todo esse sofrimento, toda essa dor, toda essa adversidade, tribulação e tristeza que vocês estão passando, vai passar. Era a forma com que eles encontravam para poder se consolar. Tá bom? Vamos lá. Portanto, é a primeira palavra deste parágrafo e refere-se ao versículo 1 e 6 do mesmo capítulo, que retratam os crentes sofrendo nas mãos dos ricos ímpios. Uma vez que Deus irá punir esses opressores, os crentes precisam esperar com impaciência? Não, com paciência, tá bom? Então nós devemos esperar a justiça de Deus, não agir com as nossas próprias mãos, porque na nossa justiça não opera a justiça de Deus, tá? E nem na nossa ira. 1. A paciência do lavrador em relação à natureza. O lavrador prepara a terra, ara, semeia, limpa o mato, e vem sobre ele o sol causticante, chuva, animais peçonhentos e etc. Tudo ele suporta pacientemente, desde a primeira chuva da primavera até a última do verão. O lavrador faz fielmente a sua parte, e se a natureza colaborar, finalmente nascem frutos exuberantes, que enche os celeiros, e o coração de quem tanto se esforçou transborda de alegria. É a recompensa do trabalho sofrido, perseverante e paciente, exemplo que devemos imitar. Se o pastor Antônio estivesse aqui, né, ele poderia nos ensinar mais sobre este assunto. Mas você vê a paciência do lavrador, como ele tem que arar a terra, semear a terra, esperar a chuva, o sol, e ele ainda corre o risco de acontecer coisas, né, que até estrague a sua lavoura. Mas ele espera e confia no Senhor e persevera naquilo. E quando ele vê crescer, criar raiz e frutos, quando ele começa a colher o fruto do seu trabalho, ele fica extremamente feliz, né, com aquilo. Vamos ver lá em Hebreus, capítulo de número 10. Hebreus, capítulo de número 10. Thaís, você poderia ler? Hebreus 10, do 32 até o 39. Lembre-se dos seus primeiros dias depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes vocês foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Até o 39. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos seus próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele quem vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele.
Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que crerem e são salvos. Amém? Bonito, né? Então aqui, o escritor aos Hebreus, ele exorta a igreja, porque eles estavam padecendo diversos tipos de sofrimento. Imagina só, por amor a Cristo, por você servir ao Senhor, por amar ao Senhor, até os seus bens são confiscados. Imagina só, confiscarem a sua casa. Você vem aqui à igreja, serve ao Senhor, e aí vão lá na sua casa e tomam ela de você. Pega o seu carro e tomam ele de você. Tudo que você possui, uma terra, uma propriedade, vem e tomam de você porque você serve ao Senhor. E quando isso acontecia com a vida deles, eles aceitavam isso, o confisco dos seus bens, triste. Eles se alegravam. Eles ficavam felizes, porque eles faziam, o que eles faziam? Pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Imagina só, você sofrer e padecer tudo isso, algo que você lutou, trabalhou, labutou para ter, para conquistar, para usufruir, e vem outras pessoas e tiram isso de você, porque você serve a Cristo, porque você faz o bem. E mesmo assim eles se alegravam, porque eles tinham a convicção que havia uma promessa sobre a vida deles, e essa era superior e permanente, que era eles morar onde? Nos céus. Então isso é fantástico, né, da parte da igreja do primeiro século, porque o que eles sofriam, nós não passamos 1% do que eles passavam, e mesmo assim eles se alegravam, em meio a todas aquelas situações que eles viviam. Se você for ver um pouco da história da igreja, né, não a igreja ali de Atos, mas depois, 100 anos depois de Cristo, 200, as perseguições eram muito severas aos cristãos. Eles literalmente morriam por amor a Cristo também. E eles ficavam alegres por causa disso. Hoje, algo tão às vezes insignificante já nos deixa abatido e triste, querendo retroceder. Mas nós não devemos ser assim. Nós devemos pegar esses exemplos aqui de fé e colocar em nossos corações e seguir os mesmos passos. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa? Irmão João? Microfone? Tá por aí? Tá ligado? Sabemos que isso tudo ainda acontece nos dias de hoje. As igrejas perseguidas que a gente vê muito no Portas Abertas, né? A gente acompanha. E tudo isso que você falou, o sofrimento daquele povo antigamente ainda existe nos dias de hoje, né? Mas eles estão buscando, caminhando para que continue no caminho do Senhor, certo? Certo. Amém. Até o pastor uma vez chamou, não foi? Um pastor? Era pastor ele? Eu não lembro agora. Enfim. E ele veio aqui, ministrou uma palavra sobre isso, e foi algo muito realmente interessante, que existe realmente hoje países que perseguem os cristãos, né? E para eles o evangelho é isso, né? Faz todo sentido quando ele lê as cartas, parece que realmente falam com eles. E nós vivemos uma vida de uma forma confortável, que para nós não faz sentido, às vezes, ser perseguido por amor a Cristo. E aquilo falou muito comigo, e realmente isso, né? Para eles o evangelho é perseguição, é sofrimento, é tribulação, é adversidade. E para nós parece que por muitas vezes não faz sentido um evangelho assim, né? Por muitas vezes nós somos perseguidos ou insultados ou zombados, e aí já é momento da gente já querer parar. Não quero mais isso, porque muitas pessoas realmente são assim, né? Por um momento de tribulação elas largam a fé e não querem mais saber de Cristo. Pastor? Só a questão da igreja perseguida mesmo, né? Que a igreja brasileira, nós, né? Não só brasileira, mas igrejas nos Estados Unidos, Inglaterra, países onde não há essa perseguição, a igreja é um pouco relaxada, né? A gente não sabe o que é perseguição. A gente não sabe o que é. Né? É como o presbítero falou, né? Uma coisinha ou outra que acontece, a gente já quer, eu quero desistir.
Ah, ser crente assim é muito difícil. Somos, né, na verdade, o oposto disso, né? Porque eu não acho que é privilégio, não. Porque eu acho que o privilégio seria ser perseguido, como na Coreia do Norte. Porque é o que faz aqueles crentes estarem sempre firmes com Jesus. É claro que certamente muitos devem desistir, né? A perseguição é tão acirrada que com certeza muitos já desistiram. Mas os que desistiram certamente não eram dignos de carregar essa cruz. Mas a maioria está lá firme, a maioria está lá insistindo, às escondidas, secretamente, servindo a Deus, correndo o risco todos os dias de serem descobertos, presos, torturados e até mortos. Coisa que não acontece com a gente aqui nesse país. Então é muito fácil, se torna muito fácil dizer eu sou cristão no Brasil. É muito fácil, né? Porque nós não temos um ditador, né? Nós temos um péssimo presidente lá, mas ele não é perseguidor, né? Ele não é esse perseguidor, ele não é esse ditador que odeia Cristo, que odeia as coisas de Deus e aí impõe isso sobre a igreja, né? Se nós tivéssemos alguém assim lá, né, com certeza descobriríamos se existem tantos cristãos mesmo aqui nesse país, né? Aí que a gente ia realmente saber quem é crente e quem não é, tá? Amém. Então vamos lá. 2. O limite da paciência cristã para vencer as provações. Para Tiago, perder a paciência não deve ser a atitude do cristão, uma vez que ela deve durar até a volta de Cristo. Então, para o escritor Tiago aqui, né, perder a paciência não deve ser a atitude do cristão. E como a gente perde a nossa paciência fácil, né? Principalmente, que nem a gente já comentou aqui, no relacionamento, nos casamentos. É com o filho, é com o marido e vice-versa. Então, essa não deve ser a atitude do cristão. Quando o Senhor voltar, fará justiça. Os maus serão castigados e os justos, como recompensa, serão recolhidos no glorioso reino, onde não haverá mais pranto e até as lágrimas dos sofrimentos serão enxugadas dos nossos olhos. Romanos 12, 12. Pastor, já está com o microfone, o senhor lê. Romanos 12, 12. Vou esperar aí, encontrar aí. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Amém? Sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Este é o segredo da gente suportar, né, as tribulações de nossas vidas. É perseverar também em oração. Vamos ver lá em 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. Versículo 16 ao 18. 2 Coríntios 4, 16 ao 18. Por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? Então, olha o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui. Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a nos desgastarmos, o que desgastava ele? Os sofrimentos que eram leves e momentâneos. Mas o que fazia ele não desanimar, né? Era que ele estava sendo renovado dia após dia. E como que nós somos renovados dia após dia? Alguém pode dizer? Nós somos renovados dia após dia, buscando na palavra, orando, louvando ao Senhor. É isso que nos faz o que? Sermos renovados dia após dia.
E por isso, o apóstolo Paulo vai dizer, por isso que nós não desanimamos. Embora exteriormente eles estavam passando por grandes aflições e sofrimentos, mas dentro dele estava sendo renovado dia após dia. E como que ele fazia isso? Buscando ao Senhor. Então a igreja, ela deve fazer exatamente isso, né? Em meio às dificuldades que aparecem, não podemos desanimar. Se nós buscarmos o Senhor, não haverá desânimo, mas haverá força para a gente continuar, tá bom? Então eles perseveravam na oração. A princípio, pode parecer que a queixa de uns contra os outros não tem muita coisa a ver com o contexto. Todavia, devemos lembrar que queixar ou murmuração contra os outros é tentação comum nos tempos de muita pressão e opressão. Quão frequentemente nos achamos atirando as frustrações de um dia difícil em cima de nossos amigos íntimos e membros da família? Quem nunca? Às vezes você teve um dia terrível no trabalho, enfim, aí você chega em casa, aí às vezes desconta em quem? Nos filhos. Sai daqui, estou sem paciência, vai para lá. Né? E às vezes a criança vem com todo aquele amor, querendo te dar um abraço, um beijo, aquele aconchego, e às vezes não valoriza isso. E às vezes que depois você se depara, você fala, meu Deus, o que eu fiz? Vem cá. Aí você vem, dá aquele abraço, né? Você dá aquele beijo, aquele aconchego no filho, no marido, no esposo, né? Porque realmente percebeu que não teve paciência. E uma das vezes quem sofre muito isso é o cachorro, né? Meu Deus do céu, os cachorros sofrem também. Às vezes você está irritado, não quer descontar em ninguém, você desconta no cachorro. Meu Deus, o que você fez? Né? Você chuta ele, você dá um chega para lá nele, porque você está tão irritado com aquela situação, mas o cachorro depois ele vem, né? Abanando o rabinho, vai ver, começa a te lamber, você, desculpa, vem cá, perdão, eu não queria fazer isso com você. Então, diversas vezes a gente se encontra nessas situações. A gente acaba descontando em marido, em esposa, em filhos e até em amigos próximos, né? Por muitas vezes a nossa frustração, né? A nossa irritabilidade, né? Com algumas situações. E não devemos ser assim, nós devemos respirar e falar, Senhor, me ajuda, né? Me ajuda que eu não venha descontar em ninguém. E por muitas vezes está no momento assim, a pessoa vem e fala, calma aí, deixa eu respirar um pouco, depois a gente conversa, depois a gente, né, a gente fala um com o outro, mas nesse momento não, né? Eu estou um pouco irritado, então deixa eu esfriar um pouco a cabeça, porque é a melhor coisa que você tem que fazer nesse momento é isso. Às vezes é se isolar e deixar com que a poeira baixe, aquela ira, aquele furor, apazigue o seu coração, tá bom? Vamos lá. A paciência e a segunda vinda. O final dos versículos 8 e 9 tem em comum referência à volta do Senhor e ao julgamento a ele associado. Sabemos que o próximo grande acontecimento na história da redenção será a volta do Senhor. Ao mencionar que o juiz está às portas, o autor relembra-nos que o Senhor voltará como juiz. Peter Davids comenta, a proximidade do dia escatológico não é apenas um ímpeto para se olhar para o julgamento dos pecadores, mas também é uma advertência a que a pessoa examine seu comportamento, de modo que quando aquele cujos passos se aproximam, finalmente bater a porta, ela possa estar preparada para abri-la. O Senhor que vem é também o juiz do cristão. Vamos ler em 2 Pedro, capítulo de número 3. 2 Pedro, capítulo 3. Dani, você conseguiria ler? 2 Pedro 3, do versículo 3 até o versículo 9. A minha tradução está um pouquinho diferente, que eu estou com a atualizada hoje. Tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com os seus escárnios, andando segundo as próprias paixões, e dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação.
porque deliberadamente esquecem que de longo tempo houve céus, bem como a terra, a qual surgiu da água e através da água pela palavra de Deus, pela qual veio a perecer o mundo daquele tempo afogado em água. Ora, os céus que agora existem e a terra, pela mesma palavra, têm sido entesourados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e a destruição dos homens ímpios. Há, todavia, uma coisa, amados, que não deveis esquecer: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Amém? Então nós, como servos de Deus, devemos ter paciência, né, esperando a volta de Cristo. Porque como o apóstolo Pedro aqui vai dizer, que naqueles dias eles davam muita ênfase à volta de Cristo. Então, com certeza, a igreja sempre estava falando, ensinando a esse respeito, sobre a vinda de Jesus. E, com certeza, eles anunciavam a todas as pessoas que estavam em sua volta. E aí começaram a surgir pessoas zombadores, né? E começava: cadê a promessa da sua vinda? Vocês não falam tanto que ele vai vir? Cadê que ele está vindo? Isso aí que vocês estão vivendo, pensando, né, é uma mentira. Ele não vai voltar. Era isso que os ímpios tentavam colocar na mente dos cristãos daquela época, e eles eram zombados por causa disso, né? Mas só que aí a Bíblia vai nos dizer aqui que o Senhor não retarda a sua vinda, que no momento certo Ele virá. Então nós, como servos de Deus, devemos aguardar de uma forma paciente, porque por muitas vezes a gente se apega: Senhor, por que o Senhor não volta logo? Né? Nos tira daqui, já se passou 2000 anos, e aí começa a surgir esses questionamentos na nossa cabeça, né? E quando a gente começa a ver, que nem eu mesmo, no caso, eu já ouvi muitos judeus, né? Muitos judeus na internet opinando sobre o assunto. E se você não tiver alicerçado realmente na verdade, na palavra de Deus, ter isso realmente enraizado no seu coração, você acaba dando crédito àquilo. E eles zombam até hoje, né? Muitos judeus ortodoxos, né? Judeus mesmo ali que servem, a lei realmente, a Torá, eles zombam. Isso aí é mentira, vocês acreditam numa mentira, porque isso não é verdade. Já passou 2000 anos e Jesus ainda não voltou, né? E eles acabam influenciando muitas pessoas. Então nós devemos esperar o Senhor com paciência, porque no período certo, no momento certo, Ele voltará para resgatar a sua igreja. Tá bom? Alguém quer falar alguma coisa sobre o assunto? Não? Então vamos lá. Já é 11h10. O exemplo dos profetas no Antigo Testamento. Certamente não foram só os irmãos da dispersão a sofrerem provações. O apóstolo destaca o sofrimento dos profetas na trajetória de seus ministérios. O testemunho do profeta Amós: aborreceis na porta ao que vos repreende e abominais os que fala sinceramente. O testemunho do profeta Jeremias: a vossa espada devorou os vossos profetas como um leão destruidor. O testemunho do profeta Elias: os filhos de Israel deixaram a sua aliança e derribaram os teus altares e mataram os teus profetas. O testemunho do escritor aos Hebreus: os pacientes sofredores do Antigo Testamento estão inseridos na galeria dos heróis da fé, aguardando o arrebatamento da igreja para receber as suas recompensas, juntamente com os remidos na mansão celestial. Sobre isso, afirmou Jesus: no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Vamos ver lá em 2 Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 12. Vou pedir para o Danilo ler, 2 Timóteo.
Timóteo 3:12. Ora, todos quantos querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Ok? Então nós vemos aqui os profetas que foram perseguidos por causa da palavra do Senhor. Então o Senhor levantava os profetas a pregar a sua mensagem. Sempre era uma mensagem de arrependimento. E as pessoas que ouviam aquela mensagem, eles aprovavam e gostavam daquela mensagem que eles estavam ouvindo? Sim ou não? Quando o Senhor levantava um profeta para falar com o seu povo, as suas advertências, o povo ouvia a instrução, eles aceitavam ou não? Não, né? Vamos ver lá em Isaías, capítulo de número 30. Isaías 30. Olha o que eles diziam, olha o que eles queriam ouvir. Quem não leu? Edilho. Isaías 30. Encontrou? 30, versículo 9 até o versículo 11. Olha o que Deus falava. Porque este é um povo rebelde, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que dizem aos videntes, não vejais, e aos profetas, não profetizeis para nós o que é reto. Dizei-nos coisas aprazíveis e vede para o nosso engano. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda. Fazei o santo de Israel cesse de estar perante nós. Amém? Então, olha o que o povo pensava, olha o que Deus falava a respeito do povo. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. Eles dizem aos videntes, não tenham mais visões, e aos profetas, não nos revele o que é certo. Olha o que eles falavam. Fale-nos coisas agradáveis, profetizem ilusões, deixe esse caminho, abandone essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Pesado, né? Eles não queriam saber da instrução do Senhor, da verdade. E por conta disso, o que acabava acontecendo com os profetas? Eles sofriam. Primeiro que eles sofriam em ver que o povo não se arrependiam e não queriam ouvir a voz do Senhor. E eles também sofriam de uma forma física. Não sei se vocês vão lembrar, mas o profeta Jeremias, ele foi lançado dentro de um buraco, por falar a verdade da parte de Deus. Há um rei, e o rei mandou colocar ele dentro de um buraco, ele iria morrer lá dentro, sem comer nada, sem beber absolutamente nada. Diversas vezes ele foi preso, por causa da mensagem que ele trazia, que era muito pesado. Lá no capítulo 7 ou 8 de Jeremias, eu fico tentando imaginar isso, Jeremias, na porta do templo de Salomão, aí imagina só, aquela multidão entrando no templo, para oferecer as suas orações, os seus sacrifícios, e ele lá na porta pedindo para o povo se arrepender dos seus pecados. Vocês estão vindo aqui, mas a vida de vocês está totalmente errada. Deus não vai ouvir a oração de vocês, o Senhor não vai aceitar os seus sacrifícios. Imagina a ousadia e a coragem desse homem. E ele chorava, porque ele via que ninguém dava ouvido. E ele era um mensageiro de Deus. E naquela época havia muitos e diversos falsos profetas. E os falsos profetas, eles ouviam. Eles queriam ouvir, né? O que eles tinham a dizer. E aí Jeremias só vinha com palavras de sentenças pesadas. Vocês têm que se converter ao Senhor, porque senão Deus vai enviar lá Nabucodonosor e vai invadir Jerusalém. E eles não queriam saber disso. Eles, não, você está mentindo. Aqui só haverá paz e segurança. O Senhor é conosco.
E aí Jeremias pega, olha para aquele profeta chamado Ananias e diz: ah é? Então tá bom, você falou mentira e enganou o povo. E nesse ano ainda você vai morrer. E realmente o falso profeta morreu, porque ele estava tentando enganar o povo. Então eles sofriam diversas coisas, até a morte. É dito que até o profeta Isaías, ele foi morto, cortado ao meio, foi cerrado ao meio, porque ele pregava a verdade, porque ele falava, era um porta-voz do Senhor. Então eles padeciam muito por causa disso. E o Senhor Jesus vai dizer o quê? Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer o quê? A espada. Ele veio trazer a palavra. E por muitas vezes nós que pregamos a palavra do Senhor, e isso confronta o ser humano, nós somos rejeitados, nós somos deixados de lado, né? Ah não, você vem me confrontar com essa mensagem? Não, deixa eu viver a minha vida assim, eu não quero ouvir isso. E por muitas vezes a gente é escarnecido, zombado e deixado de lado, por causa disso. Por muitas vezes o Senhor nos usa para falar a verdade, e as pessoas elas não querem ouvir, querem viver, né, mortas em suas ofensas, em seus pecados. Tá ok? Alguém quer dizer mais alguma coisa? Não? Então vamos lá. O testemunho de Jesus Cristo. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que te foram enviados. Olha o que eles faziam. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não quisestes. Mas ele também ofereceu consolo. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Então sofrer por causa do nome de Cristo é um privilégio. Não sei se vocês vão lembrar lá em Atos dos Apóstolos, quando Pedro e João, eles são açoitados, porque eles estavam pregando o Evangelho, pregando a Cristo, eles são açoitados. E eles saíram de lá tristes? Eles saíram de lá alegres. Quando eu li essa primeira vez, eu ri, eu falei, não, isso aqui é mentira, não pode ser. Como que você é chicoteado, açoitado, e você ainda sai alegre dessa situação, e ainda dizer assim, não, o Senhor nos achou digno de padecer por causa dele. Que coisa gloriosa, né? Eles acharam isso. Por quê? Porque eles tinham em mente aquilo que Jesus havia dito aqui, né? Que bem-aventurado, mais que felizes são aqueles que padecem e sofrem por causa do meu nome. Vamos lá. O exemplo de Jó. Tiago é o único escritor do Novo Testamento que cita Jó. Ele é um exemplo de sofrimento e paciência. Homem sincero, íntegro, reto e temente a Deus, e que se desviava do mal. Conforme o testemunho do próprio Deus ao adversário. Todavia, por permissão de Deus, foi provado. Satanás só não lhe tocou a alma, mas os bens, família e saúde, a desgraça foi total. Imagina só você sofrer tudo isso, o que Jó passou, uma provação severa dessa, você perder todos os seus filhos, você perder todos os seus bens, e ainda ouvir da sua mulher, amaldiçoa esse Deus e morre, você ficar com uma doença que você tem que se coçar com um caco de telha, e ainda os seus amigos vinham olhar para você e falar, você pecou, você errou. Por isso que isso aconteceu na sua vida. E Jó sabia no seu íntimo que não havia feito nada diante do Senhor. Imagina só, o seu mundo desaba, né? A desgraça é total na sua vida. Parece que você está sendo esmagado, né? Esmagado por dentro. E aí só a dor parece que reina em seu coração e na sua vida. Mas é nesse momento que ainda Jó se levanta e adora o Senhor. Que nu eu saí do ventre da minha mãe e nu eu vou retornar. Então imagina só, você ter essa confiança no Senhor. Você tem que estar muito alicerçado, né? Para passar por essa situação
e não blasfemar contra o Senhor. Quem já passou por uma situação dessa sabe, né? O que está sendo dito aqui. Vamos lá. As provações de Jó. Perda repentina e total de todos os bens através de uma ação satânica, ficando totalmente pobre. Antes de continuar aqui, eu lembrei de algo de um pastor, achei muito interessante isso que ele falou. Ele estava tentando abrir uma igreja lá em Curitiba, e ele foi conversar com um pastor a respeito de como ele fazia ali na redondeza, onde ele poderia abrir uma igreja. E nessa conversa que ele teve, acabou demorando um pouco, e quando ele foi embora, haviam roubado o toca-fita, toca-CD do carro dele, na época. E naquela hora ele ficou com o coração bem entristecido. Meu Deus, eu fazendo a obra de Deus, querendo avançar o reino, e isso acontece na minha vida. Então veio na mente dele murmurar. Mas na hora ele parou, ele olhou para cima e falou, não. Aí ele olhou e falou, eu sou mordomo, né? Tudo que eu tenho é de Deus, eu sou mordomo. Aí ele começou a orar assim, Senhor, olha o que fizeram com o seu carro. Olha o que fizeram com o seu carro, Senhor. O carro é teu. O Senhor vai deixar? Ou o Senhor vai fazer alguma coisa? É teu, Senhor. Não pode. O Senhor não pode permitir que isso aconteça. E eu achei bem engraçado isso, que realmente nós somos mordomos. E aí Deus acabou restaurando. E teve todo um propósito em meio àquela situação. E isso que foi mais fantástico. Porque nos toca CD, estava todo, até o Luciano Subirá, não sei se vocês já ouviram falar, né? Foi ele. E estava todo nos CDs, né, que ele tinha na época, estava o nome dele. Aí o cara que recebeu, não foi ele que roubou, ele recebeu, né, aquele produto de furto. A irmã dele, ou a mãe dele era evangélica, falou, não, conheço esse pastor. E aí, enfim, aí entrou em contato com ele, e aí esse rapaz que recebeu era desviado, e aí foi entregar o toca-fita lá, o CD pro pastor, né, pro Luciano Subirá, enfim, e aí ele acabou vendo, então se houve um temor da sua parte, é que você já fosse um desviado. Ele disse, sou sim, pastor. E aí, enfim, e ali acabou que ele pregou o evangelho, convidou ele para a igreja, e essa família está até hoje na igreja. Então, teve um propósito, né, de Deus naquela situação ali, e ele descansou no Senhor, né, em meio àquela turbulência que ele viveu naquele momento. Mas achei interessante a oração dele, né? Senhor, o carro é teu, o Senhor vai deixar. Mas enfim, vamos lá. Perda dos 10 filhos de uma só vez, enquanto se confraternizavam na casa do irmão primogênito. Perda da saúde, ficando torturado e humilhado no corpo, em consequência das chagas que Satanás lhe pôs da cabeça aos pés. A despeito de tão pesada provação, Jó se humilhou e adorou o Deus que tudo lhe deu e tirou, provando que sua vida estava escondida em Deus e em nenhuma das coisas terrenas. Tiago diz que são bem-aventurados os que são perseverantes no sofrimento, e exemplifica com a vida do justo Jó, relembrando quantas recompensas ele recebeu. As recompensas de Jó. Na vida espiritual, Deus lhe restaurou a posição de sacerdote que tivera antes. B. Na vida material, Deus lhe dobrou a quantidade de animais que possuíra antes. Na vida doméstica e social, Deus lhe deu outros 10 filhos. Também os parentes e amigos que dele se afastaram por sua doença e pobreza voltaram ao convívio, até lhe trazendo presentes custosos. D. Na longevidade, Deus concedeu a Jó uma vida longa, para que ele pudesse desfrutar, juntamente com a sua família, as recompensas de sua aprovação e paciência. E é interessante isso, porque Deus restitui tudo aquilo que Jó havia perdido logo após que ele orou pelos seus amigos, não foi isso? Eu achei interessante isso, porque uma vez já faz um tempo isso, quando roubaram a minha moto, quando me abordaram e levaram a minha moto, quando eu estava indo para o trabalho, né, eu tive isso em mente, na hora, que eu cheguei em casa, falei para a Renata, roubaram a moto, é sério? Eu falei sim, e naquela mesma hora eu dobrei meu joelho e orei pela vida daqueles que tinham me roubado, porque na hora me veio na mente isso. Eu falei, bom, o Senhor tem poder de
de restituir, de devolver a moto, mas que seja feita a vontade dele. E naquela hora eu e a Renata dobramos nosso joelho e louvamos ao Senhor, porque nenhum mal aconteceu comigo, mas eu peguei e orei ao Senhor para que o Senhor viesse salvar aqueles que havia me roubado a moto. Eu falei, Senhor, abra os olhos deles, porque um dia eu também fui cego. Um dia as escamas estavam ainda, né, nos meus olhos, mas essas escamas elas caíram. E da mesma forma que essas escamas venham cair dos seus olhos, e eles possam ver a beleza que há em Cristo e te servir, e serem salvos. E depois de um mês, a moto foi achada, e ela foi encontrada intacta. Não tinha nada, do mesmo jeito que eles levaram, ela retornou. Até um barbante que tinha estava lá, só para vocês terem a noção. E quando eu fui na delegacia, porque tem que dar baixa, é mó burocracia isso, né, para quem é roubado, e aí o escrivão perguntou, como que está a moto? Eu falei, está inteira, não está quebrada nada. Eu falei assim, não, aí ele olhou para mim, que sorte, eu falei, sorte não, foi o meu Deus que preservou ela. Então é exatamente isso, a recompensa, aquele que, né, tem paciência no momento da tribulação e dificuldade, que todos nós estamos sujeitos nessa vida, todos nós, né, todos nós. De um acidente, até uma vez eu vi uma pregação, que faz muito tempo que eu ouvi isso, né, quando Paulo, ele sofre o naufrágio, até o pastor já pregou umas 2, 3 vezes essa passagem, né, está bem familiarizado com ela, e houve uma tempestade, e Paulo estava lá como prisioneiro, e aí veio aquela tempestade, e tinham até perdido a esperança da sua própria vida, e ali o pregador falou que não foi uma ação divina, simplesmente aconteceu algo que é natural da natureza, o sol, né, veio, aí criou vapor, e que aí, enfim, veio as nuvens e veio aquela tempestade. Então nem tudo na nossa vida, o que ele veio falar, era algo espiritual, mas às vezes são coisas que realmente nós estamos sujeitos a essa vida. Ele falou, se você não quer que ninguém bata no seu carro, então não compre um, ande a pé, ande de ônibus, né? Eu achei... Hã? Aí é atropelado. E aí, porque realmente, né, tem muitas pessoas que elas querem espiritualizar tudo, até tipo, ela está andando na rua, ela tropeça, é Satanás, meu Deus, ah não, é o inimigo me empurrou, tem gente assim, quer tirar minha paz, quer tirar minha bênção, não, são coisas do nosso cotidiano que acontece na nossa vida, uma enfermidade, enfim, mas saiba que tudo isso o Senhor ainda está no controle e nos ajuda a ter paciência e suportar, né, por essas situações. Ao microfone. A esposa dele dormindo e roncando. Sai dela, Satanás. Deixa ela em paz, Satanás. Eu quero dormir, Satanás. Que é uma realidade. Tem muita gente que espiritualiza tudo. Qualquer coisa que aconteça, foi o diabo. É o diabo. Ele já tem, né, por natureza, costa larga. Mas o crente que é muito fanático, ele acaba espiritualizando tudo. Todas as coisas é o diabo. Qualquer coisa que aconteça, é o diabo, né? E nós sabemos que isso não é verdade, né? Agora, na vida de Jó, ele continuou sendo provado mesmo depois que tudo foi devolvido, né? Porque a única coisa que Deus não tirou dele foi a mulher, né? E essa daí reclamava da vida, hein? Essa daí mandou ele até amaldiçoar Deus e morrer. Mas Deus não tirou ela dele. Então continua a provação. A irmã quer falar lá. Assim como o pastor presbítero Carlos estava falando, que realmente nenhum de nós está imune a acontecer uma enfermidade, um acidente, seja de qualquer outra coisa. Assim aconteceu com o meu filho, como eu já tinha falado para alguns aqui, alguns não sabem. Meu genro, ele comprou uma moto há uma semana, e nessa uma semana não tinha dado tempo ainda de passar documentação, cartório, tudo. Foram passear com os amigos, eles não bebiam, eram pessoas de Deus. E no trajeto do caminho para São Bernardo, um carro à direita,
Quer dizer, da esquerda passou para a direita e no quilômetro 13 aconteceu uma fatalidade. Os dois vieram a falecer. Então, às vezes, muitas vezes, as pessoas olham assim para mim e falam assim, nossa, mas por que aconteceu isso com ela? Se ela é uma mulher de Deus, é uma boa pessoa de família e Deus permitiu isso. Que Deus é esse? Porque tem pessoas que falam isso, né? Acha que Deus não estava nesse momento? Eu creio e vejo e sirvo ao Deus que eu sirvo, que Deus tinha o poder, sim, de trazê-los, mas Deus sabia o que foi melhor para cada um deles, porque eu também não queria que eles voltassem em cima de uma cama e ficassem vegetando em cima de uma cama, porque para mim talvez eu não iria suportar aquele processo, e através disso eu sou muito grata a Deus, porque ali também eu vi o cuidado de Deus na vida deles. Deus poupou o sofrimento deles. Aí as pessoas pegam e pensam assim, nossa, mas serve a Deus até hoje? Eu me coloco um pouco assim, num pouquinho da prova de Jó. Mesmo assim, não deixei de adorar a Deus, estou de pé adorando a Deus. Como também meus pais, pouco tempo o pastor sabe, Deus recolheu os meus 2 pais, e estou aqui na graça de Deus, com a força de Deus. Não vou dizer que é fácil, fácil não é, mas procuro eu e minha família estar na presença do Senhor, porque Ele que nos sustenta, porque é dele que vem o nosso socorro bem presente no dia da nossa angústia. E é isso. Eu só tenho a louvar a Deus e agradecer, além de ter passado por tudo isso, ainda na presença de Deus, e sou grata a Deus, porque tudo nisso eu vejo o propósito de Deus na minha família. Através de Deus ter permitido isso, eu vi Deus e Ele está trabalhando ao favor de cada um dos meus familiares, estão sendo recolhidos aqui para a honra e glória do Senhor Jesus, que é para Ele toda a glória. Amém. Glória a Deus. O Senhor converteu isso, né, até em bênção, né, na vida de vocês. E lembrar, né, que a palavra de Deus diz que preciosa é a morte do santo. É. Ou seja, não partiu antes da hora, não foi, né, uma fatalidade. A palavra, a gente usa a palavra fatalidade, mas para quem está no Senhor sabe que é o momento que o próprio Deus escolheu, né, quando chega, os seus propósitos da terra terminaram. Então, quando os propósitos de Deus na nossa vida terminam, o Senhor recorre. Não há mais propósito de Deus para essas vidas aqui, o Senhor recorre. É assim que nós temos na palavra de Deus, né? E Ele usa isso também com propósito em nossas vidas, que temos que ficar, que temos que suportar e aprender a lidar, né, com essa ausência. E Deus também está trabalhando um propósito em nossas vidas com essas mortes, né? Mas, para a glória de Deus, a esperança é de que estaremos logo todo mundo junto de novo. Por isso eu estou aqui de boa, filho, minha mamãe partiu, mas eu tenho essa certeza, então lá podia ficar, né, abaixar minha cabeça e desistir da vida. Então, louvem a Deus. Ninguém está aqui para ficar para semente. Ninguém vai permanecer aqui. Aqui é transitório, aqui é passageiro. Né? Que a gente possa lutar para cumprir os propósitos de Deus em nossas vidas aqui. E quem o Senhor já recolheu, já cumpriu seus propósitos. Amém? Amém. E o salmista vai também dizer, né, que todos os nossos dias estão escritos no seu livro, né? Então o Senhor determina o tempo de vida a cada um de nós. Tá bom? Então, vamos lá. Na conclusão, na prática, exercer paciência não é fácil, mas necessário. Eu lembrei aqui até de Abraão. Deus havia dado uma promessa para ele, que ele teria um filho. Abraão, quando foi chamado, ele tinha 75 anos de idade. Todos nós conhecemos a história. E ele só veio ter o seu filho da promessa com 100 anos. Mas antes disso, eles não tiveram paciência. O que Sara propôs? Se deita com a minha serva Agar. E daí veio Ismael. E possa ser que até naquele momento, eles dissessem assim, foi de Deus, né? Porque se não fosse de Deus, ela não teria engravidado. Mas eles não tiveram esperança em aguardar a promessa vinda de Deus, que Sara teria o filho no momento certo e na hora certa, né? E aí depois que Ismael nasce, e aí depois vem Isaac, aí nós conseguimos ver uma briga, né, entre os filhos. Aí Sara olha lá para Agar, manda ela embora. Já teve ali um conflito familiar e teve que expulsar Agar, né, da tenda lá de Abraão, e ela começou a vagar pelo deserto com o seu filho Ismael.
Então, Abraão ele não teve paciência de esperar a promessa de Deus se cumprir na vida dele, né? E acabou cometendo essa loucura. Vamos lá. Especialmente olhando para o mundo conturbado de hoje, sem paciência, como vencê-lo? Se até os descrentes já entendem assim, imagine a responsabilidade dos crentes. Tiago, já na sua época, via a necessidade do cristão reforçar sua fé com uma dupla dose de paciência, como forma de vencer a opressão do mundo ímpio e as diferentes opiniões e reclamações entre os próprios irmãos na fé. Para tanto, temos de nos espelhar na exemplar paciência exercida em meio a tanto sofrimento pelo lavrador, pelos profetas e por Jó, e principalmente por Jesus. Afinal, o texto encerra declarando que temos por felizes aos que perseveraram firmes, porque o Senhor é cheio de eterna misericórdia e compassivo. Portanto, o Filho de Deus não precisa pensar que está sozinho ao ter que exercer paciência nas provações. Ele tem um Deus misericordioso e compassivo, olhando para a sua difícil jornada, que certamente terá um final feliz. Amém? Essa é a nossa aula de hoje, né? Acredito que todos iremos sair daqui edificados e orientados, que nós devemos ter paciência, né? Nós vivemos num mundo que nós queremos as coisas rápido, né? Você vai no aplicativo, você já está no vídeo que você quer, você já está no lugar que você quer. Então, a gente tem isso na nossa mente, nessa rapidez, e por muitas vezes nós não temos paciência. Sendo que as melhores coisas na vida, né, as coisas de qualidade, requer paciência, um bom preparo. Nada é assim, né? Nada é num piscar de olhos, né? Mas as coisas melhores da vida, elas demoram. Então, que nós possamos ter paciência no nosso sofrimento, que nós possamos ter paciência até a vinda do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe. Pastor, senhora?